O Super Nintendo é sem dúvida um dos consoles mais amados da Nintendo no Brasil, né? Honestamente, foi o primeiro console de muitos de nós, cara. Deixa nos comentários se foi o seu primeiro videogame. Não só no Brasil, mas também no mundo, mas em especial aqui no nosso país. O Super Nintendo foi o lar de diversas pérolas como Super Mario World, Zelda, A Link to the Past, mano. Nossa, Earthbound, vários outros. Incluindo o jogo do Pateta e Max, Goof Troop. Os de verdade jogaram esse aí na locadora. E além desses jogos, tem vários outros que poderiam retornar, seja como um remake ou um novo jogo, ou até mesmo um lançamento no aplicativo do Nintendo Switch Online. Então, hoje é dia de listar os 10 jogos de Super Nintendo que poderiam voltar. Dito isso, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E sim, a série Eles Merecem Remakes está quase acabando. Se você tá vendo pela primeira vez, basta clicar na aba playlist aqui do canal. Já fizemos do Nintendo 64, do Wii, do 3DS, entre outros. A gente lista os jogos e eu informo vocês a possibilidade deles de fato voltarem ou terem um remake. Então dá pra ter uma ideia do que pode vir por aí no horizonte. A gente já acertou muitos desses desde que começamos a série, hein? Então pra acompanhar futuros vídeos dessa série, já se inscreve aqui no canal e deixa o sininho de notificações ativados. Assim você vai ser avisado quando um novo vídeo sair. Se você gosta de Super Nintendo ou de jogos da Nintendo em geral, deixe seu like também para poder fortalecer o alcance desse vídeo. Eu quero começar a nossa lista, meus amigos, pelo jogo que uma certa função do Nintendo Switch 2 clama pela volta dele, só que talvez ele pudesse voltar de um jeito diferente. É lógico que eu tô falando de Mario Paint. O conceito já era ambicioso no Super Nintendo, né? No Mario Paint, os jogadores tinham que conectar um controle mouse no Super Nintendo pra poder desenhar e fazer outras funções. Cara, que louco era isso aqui, né? Eu era maluco por um desse quando eu era criança, mas eu só tive acesso depois de adulto. Posteriormente, no Nintendo DS, a Nintendo criou um jogo chamado Art Academy, que era muito mais desenvolvido pra desenhos, né? E o Mario ganhou umas referências ao Mario Paint lá no Super Mario Maker. E quem sabe em um futuro Super Mario Maker 3 eles não pudessem expandir essa aproximação, né? Se aproveitando do modo mouse do Nintendo Switch 2. No mínimo seria interessante ter uma função de desenhar, nem que fosse uma coisa extra, tipo o Donkey Kong Bonanza, que tem aquele escultor de argila. Tipo, faz mais sentido ter um editor de imagem no Mario Maker do que um escultor de argila em um jogo de plataforma, né? Vamos combinar? Mas quais são as chances de fato desse jogo voltar? As chances da Nintendo se lembrar de Mario Paint de alguma forma no Switch 2 que tem um modo mouse parece bem plausíveis. Ela já trouxe o jogo de volta no Nintendo Switch Online, o que mostra que pelo menos essa associação entre o jogo e o console novo ela já fez. Não acho que vai ter um jogo novo em si, mas ter um novo jogo do Super Mario Maker ou outras coisas que tenham essas funcionalidades e associações ao Mario Paint, cara, isso é bem provável sim, e a gente deve ver isso acontecer pra frente. Agora seguindo pra franquia que mais apareceu nesse quadro aqui. Do Super Nintendo, um jogo que precisava voltar é Kirby Superstar. Amigos, não é só que tem muito jogo do Kirby, tem muitos tipos de jogos do Kirby. No Kirby Superstar, que é um clássico que muitos até hoje acham o melhor da série, a gente tem algo bem inusitado. O jogo ele era como uma coletânea, tinham várias mini campanhas, mas todas elas interligadas em mecânicas e enredo. Tinha o jogo tradicional, né, que era uma revisitação ao primeiro Kirby, tinha o Gourmet Race, que óbvio, é uma corrida, né, e outros tinham mais exploração. Esse aqui é o jogo que justamente representa a versatilidade dessa franquia Kirby. Pô, a Nintendo fazia um remake com todas as campanhas originais, só que principalmente campanhas adicionais seria uma ótima forma de revisitar e expandir esse clássico game, além de ser uma ponta de entrada para novos jogadores, mostrando um pouco de tudo que o Kirby pode fazer. Mas quais são as chances verdadeiras disso de fato acontecer? Como sempre, as chances disso acontecer existem, mas como todo jogo de Kirby tem essa chance, por Kirby ser uma franquia praticamente bienal, né, ao mesmo tempo tem chances com poucas chances. Eu vou explicar. Isso é porque a gente não tem ideia de qual é a ordem dos remakes que a HAL, que é a desenvolvedora dele, pode querer fazer, né? Eles trouxeram um super remake bem legal pra Nintendo Switch, que inclusive adicionaram português, né? Vamos ver se eles fazem isso com o Kirby Superstar. Com o Nintendo Switch 2 sendo o novo Super Nintendo, entre aspas, da Nintendo, eu acho que tem uma boa chance disso acontecer sim. Agora o próximo jogo ele entra numa outra fila. É uma fila mais distante em possibilidade, ou melhor, em probabilidade, mas é possível, afinal de contas é um jogo relativamente famoso, e que até hoje não recebeu nenhum jogo na era HD. Eu tô falando dele, Pilot Wings.
Pilot Wings surgiu com uma proposta meio específica: pousar no lugar certo. Era isso. De avião, de asa delta e outros, né? O jogador, ele tinha que se adaptar à física de cada um, manobrar e pousar da melhor forma possível. No Nintendo 3DS, a gente teve o último jogo da série, que foi o Pilot Wings Resort, com muito mais tipos de veículos e missões e uma roupagem visual do jogo Wii Sports Resort, né? Com Miss de protagonista. Mas mesmo esse jogo, ele era um jogo de 10 horas pra baixo. Então quais são as chances reais dessa franquia voltar? Bom, eu acho que essa, na verdade, é a principal dificuldade de Pilot Wings. De trazer ele de volta, né? Como que justifica-se um novo lançamento de um jogo com uma proposta tão específica? Talvez se a Nintendo lançasse um novo Nintendo Land, que era aquele party game, né, do Wii U, com várias mini campanhas, uma delas poderia ser Pilot Wings. Ou talvez um estúdio indie, colocar, né, fazer uma colaboração com um estúdio desses. A Nintendo não é tão disso, já aconteceu no passado, né? Mas eles não são tanto de fazer disso, então, infelizmente, acho que as chances desse aqui são baixas. Mas galera, talvez nenhum jogo nessa lista tenha uma chance tão baixa quanto Marvelous Another Treasure Island. Galera, eu juro que eu não tô inventando esse aqui, esse jogo existe. Another Treasure Island, ou Mohitsu no Takarajima, já que o jogo nunca veio pro ocidente, é um jogo de aventura com exploração, com puzzles, mas também chefes, onde a gente controla um trio, cada qual com as suas habilidades. Um deles arremessa uma bola de beisebol, o outro é forte e pode empurrar objetos. Então o jogo era como um cooperativo, só que para um jogador. E o foco era em criar situações diversas que exigissem o uso dessas habilidades. Mas será que tem chance desse jogo voltar? Ou melhor, por que a Nintendo traria esse jogo de volta? É um jogo bem aleatório, mas existe um motivo. Porque o diretor dele, após esse jogo, meio que ficou bem famoso. Porque depois de criar puzzles muito criativos, ele foi chamado para dirigir simplesmente as dungeons de um certo jogo chamado The Legend of Zelda Ocarina of Time. Sim, meus amigos, esse foi o primeiro jogo de Eiji Aonuma. Foi o primeiro que ele dirigiu, pelo menos, ali dentro da Nintendo. Ahá! Pode admitir que você não estava ligando nem um pouco para esse jogo até eu trazer essa informação, né? Agora você deve ter ficado curioso. O Aonuma se tornou um diretor muito prestigiado, né? Entenda, caro. E que foca em Zelda somente. Então é mais fácil ele criar um Zelda onde o Link tem dois amigos, replicando a mecânica de Another Treasure Island, do que trazer o jogo de volta. Mas que seria legal ter ele de volta, seja em um remake ou numa sequência... Ah, isso aí seria, hein? Até agora, aqui nesse vídeo, esse top 10 nosso aqui, talvez seja um pouco polêmico. Então é hora de eu falar aquele jogo que vai trazer aquele comentário. Não, Coelho, esse jogo não tem que ter remake. Eu tô falando de Donkey Kong Country Trilogy. É polêmico? Talvez. Mas a mega clássica trilogia dos jogos 2D de plataforma de Donkey Kong Country, cara, refeita, acho que pode ser a solução pra gente ter novidades de Donkey Kong 2D, caso a Retro Studios não possa terminar a nova trilogia Country que eles começaram, né? Lá com o Returns e depois o Tropical Freeze. Embora muitos jogadores não gostem dessa ideia, eu posso apostar que ainda muitos outros gostariam. Talvez a maioria. Fora que o Nintendo Switch 2 sendo um console poderoso, poderia finalmente trazer cenários super detalhados de última geração, então meio que faz sentido. O legal seria uma trilogia, né, tipo a Activision fez com o Crash Bandicoot, mas sendo a Nintendo, olha, talvez seja só um jogo mesmo, né, igual eles fizeram lá com o Metroid Prime Remastered, que é mais pra um remake. Mas quais as chances disso realmente acontecer? Vamos lá. Olha, nunca tivemos um remake de um Donkey Kong em 2D, apenas adaptações dessa trilogia para versões portáteis no Game Boy e no Game Boy Advance, o que você poderia argumentar que é o contrário, né, um remake. Mas se um novo jogo de Donkey Kong 3D por parte do time do Mario Odyssey foi possível, quem sabe não seria possível também um remake dos jogos clássicos, hein? A Nintendo tá numa onda de remake recentemente, então o possível é. Ou será que sou só eu querendo muito acreditar que sim? Agora falando de um combo de jogo mais a sequência dele, Battle Clash mais Metal Combat Falcon's Revenge. Sim, amigos, eu tô trazendo aqui uma série de séries desconhecidas e essa aqui é mais uma delas. Só que essa série tem um bom passado. Essa dupla de jogos, apesar dos nomes não terem muita relação, foi exclusiva pra Light Gun Super Scope, que é aquela bazuca do Super Nintendo. Só que eles foram feitos pela Intelligent Systems, que é o estúdio que fez o Fire Emblem e o Paper Mario. Esses aqui são jogos de estilo, no estilo Light Gun, onde tem apenas chefes. É quase que um jogo de luta, 1 contra 1, barra de HP igual pros dois e que vença o melhor. Hoje em dia daria pra refazer ele com
giroscópio e modo mouse. Eu acho que ia ficar incrível um jogo novo desse, talvez até com multiplayer, pra poder terminar de transformar em um jogo de luta mesmo. Mas quais as chances? Bom, dito isso tudo que eu falei aqui pra vocês, não tem nenhuma cara de que esse jogo vai voltar, tá? É uma franquia muito abandonada. A Intelligent Systems é hoje super ocupada com Fire Emblem, com Paper Mario, com WarioWare. No geral, o estúdio hoje foca em jogos mais mentais do que porrada. Então, sei lá, provavelmente zero as chances. Apesar de que a Nintendo trouxe o Virtual Boy de volta. Imagina se a Nintendo não lança o Super Scope de volta como um acessório e aí coloca isso no Switch Online? Sei lá, mano, a Nintendo tá meio louca nessa geração, né? Pode ser que aconteça. Agora, antes do nosso pódio aqui com os 3 que mais deveriam voltar, tem uma outra franquia da Intelligent Systems. E olha, essa aqui tem mais chance de voltar, tá? Estou falando de Panel de Pon ou Puzzle League. Essa série ela foi criada como Painel de Pon, que é um universo próprio com personagens com habilidades diferentes que afetavam o tabuleiro de uma partida de tile match. Esse jogo, em japonês, ele tá no Nintendo Switch Online pra quem quiser jogar, tá? Lembrando, entra lá em coelhonews.com, clica naquela abinha lá em cima no Nintendo Switch Online, ali você vai conseguir dividir, tá? O Nintendo Switch Online com outras pessoas. Voltando aqui. No ocidente, eles deram uma roupagem de Yoshi pra esse jogo e chamaram de Tetris Attack. Muito aleatório, né? Ficou confuso. E posteriormente, eles fizeram um de Pokémon e veio com o nome de Puzzle League, ou Pokémon Puzzle League, ou Puzzle Challenge no Game Boy. Irmão, esse foi o jogo que eles lançaram com a maior quantidade de nomes diferentes e confusos. Ninguém nunca conseguiu virar uma franquia direito por causa disso. Cada jogo tinha um nome diferente num lugar diferente. Mas enfim, era bom de fato, né? E eu acho que merecia voltar. Mas quais as chances disso acontecer? Olha, um novo Puzzle League, seja ele puro, como no Nintendo DS ou no Game Boy Advance, ou um crossover, como foi em Pokémon e Yoshi, pode aparecer como um desses jogos mais simples que a Nintendo lança pra preencher calendário. Mas seria muito legal, de fato, ter a volta de Panel de Pon mesmo, com os personagens originais mesmo, e a mecânica de cada personagem ter as suas habilidades. E agora sim, meus amigos, a gente chega no nosso top 3, e que talvez esses sejam 3 remakes que devem acontecer mesmo. Começando por ele, Super Metroid. Todo vídeo dessa nossa série aqui que tinha um Metroid 2D, eu comentava que as chances eram baixas, porque o próximo da fila a receber um remake era Super Metroid. Então finalmente chegou a hora dele nesse vídeo aqui sobre o Super Nintendo, né? Super Metroid é considerado um dos jogos mais importantes do Super Nintendo e um dos pilares fundadores desse gênero, né? Que hoje a gente comenta como um subgênero chamado Metroidvania. Cara, Super Metroid é um jogaço até hoje quando você pega pra jogar. Só que como os dois remakes de Metroids, né? O primeiro e o segundo são incríveis, um remake de Super Metroid, que é o 3, tem muita chance de dar certo. Tem rumor de que vai ter. E faz sentido. O estúdio que fez o Metroid Dread, que é a Mercury Steam, tá bem sumido. É capaz que esse jogo aqui seja anunciado em breve, hein? Agora com menos chances, mas ainda com chances, Fire Emblem Genealogy of the Holy War. Esse aqui é mais um Fire Emblem que nunca teve uma versão em inglês. Esse jogo foi muito importante, só que a questão é que esse jogo foi muito importante pra série Fire Emblem, estreando conceitos como relacionamentos entre os personagens, porque aqui, como o nome diz, existe um momento inicial, né, a gente forma casais, e aí no futuro a gente tem os filhos desses casais continuando a guerra. Quais são as chances desse jogo voltar? Bom, em tese, Fire Emblem também segue a fila, né, pra poder fazer remakes, e o próximo é justamente ele, o Genealogy of the Holy War. Só meio que demoraria, né, afinal de contas, o novo Fire Emblem já anunciado é um jogo inédito, que é o Fortune's Weave. Então quem sabe daqui a uns 3 a 5 anos, talvez? Bom, ainda vai estar em tempo de vida do Nintendo Switch 2, né? Acho possível. E agora, meus amigos, em primeiro lugar, eu acho que não vai dar pra discordar. Olha, esse aqui é um quadro só sobre jogos da Nintendo. Por isso que a gente não tá citando jogos como o Goof Troop. Pô, esse jogo tinha que voltar também. Mas quando se fala de Super Nintendo, de exclusivos, possibilidade de remakes, tem um caso que não tem jeito, cara. Ele vai ser fora da curva e ele precisa ser citado. Ele tem que ser a exceção dessa série aqui. E você sabe de que eu tô falando, né? Não poderia ser outro. Chrono Trigger.
Não tem jeito, galera. O sonho do Chrono Trigger Remake é mais forte do que as regras desse vídeo aqui. E esse aqui até hoje é considerado um dos melhores RPGs já feitos na história. Pra muitos ainda é o RPG favorito da vida. Até hoje é uma das melhores trilhas sonoras dos games. O jogo que tem um legado que influencia até hoje em jogos como Sea of Stars, Thread of Time. O jogo tem viagem no tempo, combate já trazendo misturas de turno e reação em tempo real, designs do mestre Akira Toriyama. Ok, Square, você tá refazendo Final Fantasy VII agora, mas depois da parte 3, que deve chegar logo, Square, tá na hora do Chrono Trigger Remake, cara. Eu quero, você quer também, e você que tá dizendo, eu discordo, não quero remake. Eles vão anunciar, e quando isso acontecer, você vai ficar feliz, você vai mudar de ideia, certeza. Você vai chorar no trailer, vai pagar 400 conto na pré-venda, que eu sei. Então, bora formar uma grana aí, Square, por favor. A gente tá jogando dinheiro na tela e nada tá acontecendo, Square. Galera, muitos jogos do Super Nintendo poderiam voltar, né? Pô, nem comecei a falar de Sunset Riders, de Goof Troop. São jogos da Nintendo aqui nessa série nossa, mas pô, o Super Nintendo foi um videogame tão lendário que tantos outros jogos poderiam voltar em formato de remake, ou sei lá, cara, uma nova franquia, um novo jogo da franquia, no caso. É o videogame do coração de todos nós, cara. O Super Nintendo é simplesmente lendário. Se você curtiu essa série nossa, deixa o likezão aqui no vídeo, que é muito legal. Lembre sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Na hora de pagar, você não vai pagar nunca, cara, os R$400 na pré-venda se você seguir os grupos do Nintendo Barato, porque na pré-venda mesmo a gente já consegue descontos pra vocês conseguirem receber o jogo no dia do lançamento aí na casa de vocês, pagando menos. Então é importante estar nos grupos do Nintendo Barato. Eu vou deixar o linkzinho aqui, vou deixar os outros vídeos dessa série aqui pra vocês, não deixem de ver, tá bom? E o canal do Coelho News aqui pra vocês, tá bom? Mas o mais importante de tudo, sejam gentis com as pessoas, porque essa é uma qualidade muito legal que a gente tem aqui na nossa comunidade, meus amigos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte, e até a próxima. Valeu!